Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um Webcom Autodata. Desta vez, o convidado é o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e da Daimler América Latina, Philipp Schimmer. Olá, Schimmer. Obrigado por dedicar alguns minutos para conversar conosco e nossos webespectadores. Olá, André. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Tudo bem? Um prazer participar no programa. Muito bem, Schimmer. Bom, vamos logo então para a nossa primeira pergunta. Já faz mais de uma semana que a produção da fábrica de São Bernardo do Campo retornou. Como foi esse processo e como que está o ritmo das linhas nesse primeiro momento? É verdade, André. A gente voltou dia 11 de maio, depois de uma semana de preparação. Então, na verdade, o pessoal começou a entrar na fábrica dia 4 de maio e estamos, na verdade, temos utilizado o tempo até então para aprender muito quais as normas de segurança que a gente deveria atender. Aprendemos isso com o benchmarking internacional, com as nossas plantas na China, na Alemanha. Eu acho que implementamos isso de uma maneira muito boa e até construímos um hospital de campanha dentro da fábrica para poder dar atendimento às pessoas, caso que tiver um suspeito, um problema de saúde, especificamente para esse tipo de problema. Isso tem uma ótima aceitação. Agora, a produção, logicamente, começamos também com muito diálogo junto com a comissão de fábrica, com o sindicato, porque existe uma sensibilidade muito grande para atender as pessoas, que de um lado eles são muito motivados para eles poderem voltar a trabalhar. Eu acho que a gente sente isso, o pessoal quer trabalhar, quer ajudar a fábrica. Do outro lado, existe também a preocupação com saúde e por isso a gente está tendo, na verdade, discussões quase diárias para acertar detalhes, para acomodar a situação. Esse hospital de campanha aí é só para os funcionários Mercedes-Benz ou também vai atender familiares ou pessoas da comunidade? Não, de princípio é para funcionários Mercedes-Benz, também para os terceiros que trabalham dentro da fábrica. E em caso de, se tivermos uma necessidade, a gente também, sem dúvida, não vamos ligar, atender familiares, coisas assim. Mas não tem uma estrutura para atender a população. E dentro da fábrica também, só se pode acessar quando você está dentro da fábrica. Então, realmente, e nós temos uma população grande aqui. Estamos falando hoje de mais de 4.000 pessoas que estão circulando dentro da fábrica. Então, eles têm bastante, na verdade, trabalho. Entendi. E como que está a situação em Juiz de Fora? A fábrica ainda está parada? Já voltou a operar? Tem alguma previsão? Também voltou a trabalhar na mesma maneira, também voltou a produção de cabinas, a mesma coisa. Entendi. E nesse período aí de pandemia, como que está a demanda por caminhões e ônibus? Você já tem alguma projeção também para o pós-pandemia? Sem dúvida, o início do ano que nos deixou bastante animado com o mercado. Isso, infelizmente, já faz parte do passado, né? As nossas previsões que eram do mercado de 110 mil caminhões, mais ou menos no mercado de 23 mil ônibus, eles vão ser bem menores, né? E é muito difícil fazer uma previsão quando vai ser, porque a gente não sabe quando nós vamos voltar a uma normalização da situação. E a demanda só vai voltar com mais peso quando tiver uma normalização da situação. Então, o setor que está mais afetado é o setor de ônibus, que tem uma queda da demanda brutal e vai ser difícil ainda ter uma recuperação mais forte neste ano. Em caminhão, a situação é um pouco diferente. Tem setores que andam bastante bem, né? O setor do agronegócio está funcionando a todo vapor, setor de alimentícios está funcionando bem, setor químico, setor de gás. Tem vários setores que estão funcionando bem, mas tem outros setores que estão totalmente parados. Então, sem dúvida, vamos ter uma queda entre 30% e 40%, que talvez pode ser pior se a gente demora muito para sair da crise e se a gente não sai da crise com um certo estímulo ou com uma confiança melhorada.
Recentemente você deu entrevistas criticando, né, uma falta de coordenação dos poderes federal, estaduais, municipais e o legislativo. A reunião do presidente com os governadores foi um bom sinal? Como você interpretou esse gesto de entendimento entre os poderes? Ótimo. Foi um ótimo sinal, eu acho que foi muito oportuno e eu acho que agora também não adianta olhar para trás, agora adianta olhar para frente. Acho que foi uma ótima iniciativa e porque a solução da saída e uma superação da crise só vai acontecer se os poderes trabalham juntos, né? Isso é fundamental. E este então entendimento ontem que foi demonstrado foi um sinal muito positivo e realmente deu um alívio aqui. Uhum. Bom, e a liquidez, ou falta de liquidez, é um problema que toda a cadeia automotiva vem enfrentando. Como que anda a negociação da Mercedes-Benz com os bancos? Não, nós estamos sempre em tratativa com bancos, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, isso é normal. Logicamente, os bancos privados também, nesta fase de crise, estão mais seletivos, que faz parte do jogo. Eu acho que isso também não tem nenhuma crítica, isso é normal que isso acontecer. Só que a gente tem que entender que o setor automotivo foi provavelmente um dos setores mais afetados pela crise. Fora o setor aéreo, sem dúvida o setor automotivo, o setor aéreo, o setor de turismo, o setor de restaurantes, mas o setor automotivo foi um dos mais afetados. E isso vai ou está provocando uma crise de caixa para todas as empresas e não só tem grandes montadoras, tem muitos fornecedores, tem muitos concessionários que têm este problema. O nosso negócio é um trabalho de capital intenso, você precisa muito dinheiro para gerar isso, e isso sem dúvida é um problema. Então, por isso a nossa conversa também junto com o Ministério da Economia, com o BNDES, para ver se a gente pode ter uma ajuda no sentido de que o governo dá garantias para as empresas e com essas garantias a gente poderia aumentar a disponibilidade de crédito a um custo mais baixo. Essa discussão não está no final, mas a gente espera ainda que temos uma ajuda. Mais uma vez, a gente não quer subsídio, a gente não quer dinheiro público, a gente quer garantias. E você acha que o crédito pode ser um problema também na retomada? Vocês já estão pensando em algumas medidas para a retomada, conversando com o governo, alguma coisa, quando a pandemia passar, reabrir tudo? Você já tem algum plano para levar para o governo, alguns pedidos? Não, você tocou num ponto muito importante. Está claro que o Brasil vai sofrer bastante nesta crise, as empresas, a pessoa física vão sofrer bastante e o crédito vai ser restrito. Nós temos hoje muitos clientes que estão renegociando os seus empréstimos e isso vai afetar depois a disponibilidade para novos créditos e isso vai afetar o mercado de veículos comerciais de qualquer maneira. Então, isso é um assunto e para isso nós temos que pensar como a gente pode estimular isso. É positivo que hoje o BNDES de novo oferece linhas atraentes. O BNDES é uma ferramenta que poderia ser utilizada no futuro a mais, sabendo que também o BNDES tem os seus critérios para dar créditos, também não é fácil, mas é uma ferramenta a mais que no último ano praticamente não foi utilizado. Mas a gente vai ter que pensar em outras medidas. E eu acho que, em geral, vamos precisar, o país vai precisar estimular a economia a voltar a gerar. Vamos ter uma demanda reprimida, mas vamos ter o brasileiro mais pobre. Então, precisa um estímulo para a economia retomar a confiança. Eu acho que tem possibilidades, mas isso tem que ser discutido. E o que seriam esses estímulos? Você já tem alguma coisa desenhada? Não, eu acho que estímulos nós podemos pensar em vários frentes.
Agora, a primeira coisa, eu acho que uma crise sempre é uma chance de ajustar, de fazer mudanças estruturantes importantes para você sair depois da crise melhor do que você entrou na crise. E no Brasil, nós sabemos que nós temos alguns problemas estruturais muito fortes que precisam ser solucionados. E talvez a crise é uma boa oportunidade de avançar nisso. Sobre o que eu falo? Eu falo, por exemplo, da reforma tributária. É um assunto parado, todo mundo sabe que precisa acontecer. Então, agora, se a gente consegue aprovar isso nos próximos 2, 3 meses, isso daria um estímulo muito grande para o investidor de acreditar mais no futuro do país. Uma outra coisa, sem dúvida, é uma reforma administrativa para segurar a situação fiscal também do país, porque o país só vai ter crédito, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, o país só vai ter crédito em um volume suficiente se a situação fiscal do país for resolvida. Então, eu acho que é um momento para reforçar isso. Então, ontem também o entendimento que teve foi muito importante nessa direção para não deixar a dívida do fiscal crescer em dimensões que depois não são controláveis. A terceira coisa, eu acho que nós sentimos claramente hoje na crise as deficiências. Muita gente aqui no Brasil não tem saneamento básico, e o saneamento básico faltante, sem dúvida, também ajuda a propagar este vírus. Então, tem um projeto, tem a nova lei que regulamenta o saneamento básico, está parado, e eu acho que seria uma ótima oportunidade agora na idade de avançar com a aprovação, porque isso também, com certeza, estimula depois investimentos e vai melhorar depois a situação da saúde aqui no Brasil. Então, são 3 coisas que eu acho que já poderiam aumentar muito a confiança da comunidade de investidores aqui no Brasil. Agora, para o nosso segmento específico, eu acho que, de novo, faz parte de discutir agora uma renovação de frota, né? Eu acho que seria oportuno de discutir isso. Tem várias propostas em cima da mesa, também sem muito dinheiro público, e eu acho que vale a pena de discutir isso agora, porque mesmo abrindo a economia, a confiança em investir vai demorar para voltar. E como nós vamos ter um agravamento da situação do desemprego, eu acho que nós precisamos voltar rápido da crise. Entendi. Bom, falando um pouquinho de investimento, vocês têm um grande ciclo de investimento acontecendo agora, né? Deram uma congelada no restante. Queria que você explicasse um pouquinho melhor como foi esse congelamento e se é só congelamento ou já estão pensando em cancelar investimentos aqui. Não, a situação é, como eu falei, cada empresa tem problema de caixa. Nós temos que pagar fornecedores, nós temos que pagar os nossos funcionários, que tem prioridade número 1. Tá? Então, os projetos hoje estão ficando em segundo lugar. Nós estamos terminando aqueles projetos que eram previstos até serem terminados este ano, porque eles já estão avançados. Agora, todo o resto, no momento, é congelado. É congelado, primeiro, para segurar o caixa, e segundo, também porque tem muita gente que não trabalhou nas últimas semanas. Então, nem nós, nem fornecedores. Então, já por isso ficaram parados. Mas também, no futuro, nós vamos olhar o que a gente tem dinheiro para pagar. E este é uma discussão. Então, por enquanto, não tem nada decidido que vamos cancelar um projeto, mas, sem dúvida, nós vamos discutir seriamente muitas coisas. Um desses projetos que vocês finalizaram é o novo Actros, né? Que agora, as primeiras entregas vão começar agora, né? Como é que está a expectativa com relação à nova geração desse caminhão? A expectativa continua muito boa. Nós vamos entregar agora, eu acho, no final deste mês ou início do mês que vem, as primeiras unidades aos clientes. Os testes que estão andando com clientes estão dando super certo. Os resultados
tanto em robustez como na economia, superaram as nossas expectativas. Os motoristas estão muito satisfeitos com o conforto, com a tecnologia que ajuda. E então a expectativa continua muito boa, mas sem dúvida, logicamente, depende muito do mercado, da demanda em geral. Mas a gente já sabe, o produto será um sucesso, vai ajudar muito o transporte aqui nacional. Legal. Vou falar um pouquinho agora de dólar, né? Desde o começo do ano, o real já desvalorizou mais de 40%, ficou mais caro importar a peça. E o Actros é um caminhão que ainda tem bastante componente importado, né? Como é que vocês vão balancear? Porque, por um lado, também os mercados de exportação, que sempre ajudava a dar uma balanceada nessa questão do câmbio, estão em baixa. Como é que vocês vão fazer para resolver esse problema do câmbio? O problema do câmbio é um problema muito sério para a indústria automobilística, eu acho não só para a Mercedes, mas para todos. Temos muitos componentes hoje nos produtos modernos que não têm produção nacional, componentes eletrônicos que precisam ser importados e tudo isso. E isso vai ter um impacto nos custos e isso vai ter que ser repassado ao preço final. Sabemos que é um momento difícil, como uma demanda reprimida, mas não tem outra maneira. Logicamente, a gente espera, se a situação se normalizar, que a gente pode ter uma valorização de novo da moeda. Eu acho que uma desvalorização do jeito como estava, com uma inflação zero, no fundo não tem explicações só técnicas. E nesse sentido também estas reuniões esta semana nós damos uma esperança que nós vamos ter uma normalização da situação daqui para o final do ano. Legal. Bom, no sábado agora vocês vão apresentar uma novidade que é o showroom virtual. Queria você falar assim, um pouquinho mais do showroom virtual e se você vê que as vendas digitais vieram para substituir as vendas normais ou vai ser uma modalidade a mais para vocês trabalharem? Não, a gente sempre fala muito de uma coisa substitui a outra, não é assim, né? É mais uma ferramenta que a gente já estava trabalhando, pensando antes, até do Covid, já estava dentro dos nossos planos, porque a digitalização hoje é uma ferramenta muito boa e ela pode ajudar muito, agregar muito. E aí, quando o problema agora, no fundo, por isso eu falei, a crise às vezes ajuda a acelerar coisas. Nós focamos na idade em acelerar este processo e em pouco tempo a gente conseguiu agora, na idade, montar um showroom virtual, como nós falamos, que é muito legal, porque de um lado ele é montado pela Mercedes-Benz do Brasil, com conteúdo técnico, com filmes, com informativos sobre os produtos, mas também ele é trabalhado pelo concessionário na sua região, então ele pode adaptar este showroom à sua realidade, então ele tem lá os produtos que para ele interessam, ou ele pode oferecer os serviços que são específicos da sua região, e ele tem integrado o banco e também o consórcio Mercedes-Benz, então outros parceiros. Então, é uma ferramenta onde você pode realmente fazer negócios de qualquer tipo. Então, é um marketplace aberto, individualizado para cada região. Então, eu acho que é uma ferramenta adicional. E estamos curiosos sobre a aceitação. Agora, de novo, mostra também que a Mercedes não está parada. Estamos pensando sempre no futuro. Desculpa aí. Não, tranquilo. Legal. Bom, para finalizar agora, não fosse a pandemia, você estaria se preparando para assumir um novo posto dentro do grupo Daimler, né, na Alemanha. Sim. A Covid mudou muito sua vida pessoal? Como tem sido sua rotina nas últimas semanas? Não, Rabi, eu acho que mudou como para todo mundo, né? Eu estou em casa, a gente também, agora na reabertura da fábrica, eu estava lá 2 vezes, porque a gente não quer aglomeração na fábrica, então a gente quer manter a maior quantidade de pessoas em home office, todo o pessoal administrativo trabalha em casa, então tem funcionado bem, a minha esposa está feliz, por enquanto, pelo menos, né? Então,
está funcionando bem, as ferramentas estão funcionando bem, mas a gente logicamente sente falta do contato pessoal. Isso é claro. Nós fazemos reuniões com os nossos clientes virtuais também, tem funcionado bem, mas logicamente no olho a olho é uma coisa que a gente sente bastante falta. E nesse sentido também a chegada do meu sucessor, o senhor Karl Deppen, ficou atrasado devido a problema de visto e tudo isso. E logicamente eu estou aqui à disposição de permanecer para, como se fala, não deixar a peteca cair, mas para entregar a coisa depois, quando isso se resolver da melhor maneira possível, né? Então, estou aqui e não é nenhum sacrifício de ficar mais um tempo aqui no Brasil. Legal, Schimmer. Bom, agradeço aí a você dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente. Tem algum recado que você quer deixar para os nossos espectadores? Eu acho que, mais uma vez, muito obrigado pela participação, André. Eu acho que nós temos que manter o otimismo, passando por momentos difíceis. E eu acho que é uma coisa que a gente aprende que com a união, eu acho que isso é o segredo para vencer os desafios. Então, vamos ser otimistas e vamos ficar unidos para enfrentar a crise, né? Ok, obrigado, Schimmer. Encerramos aqui mais um Webcom. Até a próxima. Em nossa história, nunca passamos por uma crise tão preocupante. Nossas vidas estão paradas. Estamos agoniados com o que virá pela frente. Depois desse momento tão difícil, estaremos diferentes do que entramos. A vida de todos está sendo afetada e a próxima etapa dessa batalha, a economia, precisará do esforço de todos nós juntos. Cuidamos da nossa saúde e agora precisamos voltar a rodar. Estimular nosso comércio e nossas indústrias. Ajudar a garantir empregos e o sustento de muitas famílias. O futuro do país está em nossas mãos. E será importante valorizar os produtos nacionais. Vamos consumir desde roupas fabricadas em nossas confecções, ferramentas, eletrodomésticos e máquinas brasileiras, e até alimentos cultivados e preparados nas nossas cozinhas. O momento é de união e de pensarmos no nosso país, de preservarmos nossas riquezas, nossos valores e empregos, manter as empresas e comércio rodando e a nossa economia aquecida. Vamos movimentar o país, promover essa ideia e que todos sigam esse propósito. Juntos, vamos fazer o Brasil voltar a rodar.